Não é porque a criança tem 6 anos que ela está pronta para ser alfabetizada. A idade, ela não alfabetiza. Quem alfabetiza é o cérebro. E o cérebro só aprende de acordo com o seu desenvolvimento. E talvez seja por isso que existem aí tantas crianças que chegam ao terceiro ano sem estar alfabetizadas, porque houve uma falta de respeito a essa criança, respeito ao seu desenvolvimento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Fala, prof! Seja muito bem-vinda! Estou começando hoje uma nova série de vídeos aqui para o canal do YouTube. E eu quero já te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações, porque agora teremos vídeos novos toda semana aqui no YouTube, onde eu vou trazer para vocês uma visão um pouco mais aprofundada sobre a alfabetização integrativa. E aí vocês vão entender o que é essa alfabetização integrativa ao longo dos vídeos, mas eu já quero introduzir aqui para vocês que é uma nova forma de nós estarmos aí olhando, enxergando a criança que está no período de alfabetização. Então, já deixa seu like aqui, que é para a gente poder divulgar o máximo possível sobre essa nova visão da gente estar enxergando para além do processo de alfabetização, enxergar também a criança que está ali envolvida nesse processo. E já para começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero trazer aqui a frase de um neurocientista francês, onde ele diz que a leitura ela é uma invenção cultural que deve ser adaptada ao cérebro e não o contrário. E aí a gente já para pensar no seguinte: será que é isso que está acontecendo nas nossas salas de aula? Eu ouço muito, em cursos de formações mais tradicionais, que o professor ele não deve entender sobre o cérebro, que o professor não é psicólogo, o professor não é psiquiatra. Sendo que parem para pensar comigo. Toda vez que eu escuto essa frase, me dá uma angústia dentro de mim, porque estou ali numa universidade, num processo de formação de professores, e as pessoas ainda com essa visão de que a criança ela é separada do cérebro dela. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês é exatamente uma visão contrária a isso. É claro que o professor deve entender sim sobre o funcionamento do cérebro, porque a criança aprende com o cérebro. É claro que a criança, até que ela complete ali a sua fase adulta, a fase da infância, adolescência, ela está num processo de formação, de desenvolvimento integral. Então isso não pode ser desconsiderado na hora dela aprender uma habilidade que não foi naturalmente, não está no seu organismo, não é inata. Ou seja, a criança aprende a falar porque ela já vem com as habilidades para ela aprender a falar. Então, ela só de estar no ambiente onde as pessoas falam, ela naturalmente vai desenvolver essa fala. Claro que estou falando de crianças típicas, que o cérebro funcione dentro da normalidade. Andar é a mesma coisa, a criança naturalmente ela vai se colocando de pé, adquirindo tônus para que ela comece a engatinhar, a andar, porque são habilidades naturais. A leitura e a escrita, por não serem habilidades naturais, elas requerem da criança um certo desenvolvimento, um certo nível no seu desenvolvimento integral para que ela possa adquirir essas habilidades. Entende-se que, com essa visão desse desenvolvimento da criança, aos 6 anos de idade, ela estaria apta, pronta, se ela tiver recebido todos os estímulos adequadamente, ela estaria pronta, apta a receber os estímulos da alfabetização para que ela aprenda essa habilidade, que é uma habilidade que não é natural, é uma habilidade que foi inventada, logo é uma habilidade que precisa de estímulo para se desenvolver. Então, acredita-se que, de acordo com os marcos do desenvolvimento, aos 6 anos a criança esteja pronta, sendo que o que nós precisamos ter a visão é que cada criança é um ser diferente. Cada criança, mesmo que sejam irmãos gêmeos, eles recebem informações diferentes do ambiente e eles, ainda que seja a mesma informação, mas eles captam aquela informação de acordo com as suas vivências.
Então, nenhuma criança, nem mesmo gêmeos, são iguais umas às outras. Então, o que nós precisamos ter é esse olhar integral da criança. É esse olhar que vai fazer com que a gente enxergue em que fase do desenvolvimento aquela criança está, para saber se ela está pronta ou não para receber os estímulos que são necessários para a alfabetização. Por isso que as crianças, elas não avançam no mesmo ritmo. Elas até avançam seguindo um padrão, né? Por isso que nós temos aí a classificação dos níveis de escrita, criança no pré-silábico, vai para o silábico, para o alfabético, sendo que elas seguem esse padrão, mas cada uma tem um ritmo diferente, exatamente por quê? Porque elas precisam chegar num certo nível do seu desenvolvimento para que elas adquiram essas habilidades. E aí, o que a gente tem escutado por demais também, hoje em dia, dentro desse período aí de final de educação infantil e alfabetização? Quanto mais cedo, melhor. Melhor para quem? É isso que eu quero que vocês pensem. Melhor para a criança? É melhor para todas as crianças? Por que é melhor para todas as crianças? Todas estão no mesmo nível? Então, é esse olhar que eu quero trazer aqui para vocês nesses vídeos um pouco mais aprofundados aqui no YouTube, para que vocês possam entender e enxergar essa criança. Tem criança que nós vamos estimular na educação infantil e ela até vai conseguir ler. Sendo que a leitura e a escrita são habilidades que nós vamos estar ali estimulando para que elas aprendam dentro do seu desenvolvimento integral. Então, a criança aprender a ler na educação infantil, às custas dela não ter estímulo de criatividade, às custas dela não ter estímulo de funções executivas, às custas dela não ter uma habilidade psicomotora, ela não entender o seu corpo, ela não saber lidar com frustrações, ela não saber regras, ela não saber se socializar, não é um período de leitura e escrita. A criança na educação infantil, ela vai sim ter contato com leitura, com escrita, ela vai aprender o nome, ela vai aprender as letras, porém, isso não pode acontecer às custas de abafar as outras habilidades que são, sim, essenciais que ela desenvolva naquele período da educação infantil. Então, aos 6 anos, ela vai estar pronta para ser alfabetizada caso ela tenha sido estimulada nas habilidades pré-alfa, nas habilidades preditoras, que são as habilidades que antecedem a alfabetização. Então, isso é crucial. Hoje em dia, nós temos uma geração completamente diferente da geração nossa, da nossa geração de quando nós fomos alfabetizados. Completamente diferente. São crianças com acesso à internet, são crianças que não precisam saber ler ou escrever para navegar na internet, porque elas podem usar o áudio. São crianças que elas já nascem, bebês, eles já têm essa pega, né? essa motricidade de mexer no telefone. Então, são crianças que estão tendo essa exposição exacerbada às telas, que elas, na verdade, elas não aceleram o desenvolvimento, elas não fazem uma estagnação no desenvolvimento, elas atrasam, porque é um estímulo que está para além do que a criança deveria receber naquele momento. Então, o cérebro, ele cansa daqueles estímulos. Então, os estímulos que estão sendo dados às crianças nessa fase da infância, da primeira e da segunda infância, dos 0 aos 6 anos, não deveriam estar sendo dados, como, por exemplo, as telas, e o que deveria estar acontecendo não está, que é o estímulo motor, o estímulo de criatividade, funções executivas, sentido. Isso não está sendo. Então, quando as crianças chegam à nossa sala de aula, a gente precisa entender em que nível do desenvolvimento aquela criança se encontra, para que eu saiba o que eu vou fazer com essa criança. Não é pela idade que se alfabetiza. Não é porque a criança tem 4 anos de idade que ela vai estar falando. Nós, professores, em sala de aula, a gente percebe essa fala em muitas crianças muito bem desenvolvida, mas também muitas crianças com uma fala muito infantilizada. Então, a criança, o que a gente precisa fazer é avaliar
o nível que essa criança se encontra do desenvolvimento e estimular aquilo que ela precisa. E não aquilo que o currículo, aquilo que o nosso planejamento, aquilo que a gente quer. Porque não é o que a gente quer que a criança precisa desenvolver, é o que ela precisa. Até que a criança alcance o nível silábico com valor sonoro, todos os estímulos devem estar ajustados ao seu nível de desenvolvimento. Por quê? Somente quando a criança alcança o nível silábico com valor sonoro é que ela entendeu como a escrita funciona. Aí sim a gente começa o processo de alfabetização. Isso deveria acontecer ao final da educação infantil. Todas as crianças deveriam sair ao final da educação infantil, de acordo com os estímulos, é claro, no nível silábico com valor sonoro. Porém, no nível silábico com valor sonoro, com comportamento de aluno, ou seja, um controle inibitório estimulado, uma flexibilidade cognitiva para aceitar as mudanças da rotina, ou seja, ela precisaria ter atenção para que ela consiga ficar sentada e prestar atenção na professora, memória de trabalho desenvolvida para que ela consiga absorver o conteúdo que vai ser passado. Então, tudo isso se aprende na educação infantil. Sendo que, ao invés de a gente estar estimulando essa parte psicomotora para que a criança tenha tônus, para que ela tenha uma organização espacial, nós estamos estimulando leitura e escrita. Nós estamos estimulando letra cursiva, nós estamos estimulando sílabas simples ou complexas, fazendo um trabalho que não é o adequado. E aí, quando a criança chega no primeiro ano, ela trava. E aí, o que acontece? Nós vamos aí levar para a família que a criança está com dificuldade, procurar uma avaliação, levar num pediatra, procurar um psicólogo, um psicopedagogo. A gente joga a carga toda para cima da criança, quando na verdade o que aconteceu foi uma sobrecarga de estímulos que fizeram com que essa criança travasse. Porque na realidade, muitas crianças, elas avançam. Elas saem até da educação infantil lendo, mas aí quando chega lá no primeiro ano, essa criança cansa. Exatamente isso, ela cansa daquele estímulo, porque é um estímulo repetitivo, é um estímulo que o cérebro não estava preparado para fazer, então ela cansa. É igual quando nós estamos na academia iniciando, nós até fazemos aquele exercício, quando a gente passa do ponto, a gente não consegue no dia seguinte muitas vezes nem andar. Por quê? Porque a gente não estava naquele nível de receber aquele estímulo. Precisa ser aos poucos. A mesma coisa é com o desenvolvimento, com a alfabetização da criança. Então, quando a gente fala quanto mais cedo melhor, melhor para quem? Se a criança, você está estimulando a ela, dando estímulo, e ela está indo embora, beleza. Se você está vendo que a criança está aceitando, que isso não está sendo sofrido para a criança, beleza, você pode estimular, porque tem criança que tem o apoio em casa, tem o apoio desde quando nasceu, então tem toda uma estrutura que faz com que essa criança consiga sim evoluir até além dos marcos do desenvolvimento. Beleza. Agora, não é o caso de 90% dos nossos alunos que estão em sala de aula. Em sua maioria, essas crianças não tiveram estímulo, muitas das vezes não têm a nutrição adequada, muitas vezes não tem um sono reparador adequado, não tem estrutura familiar, o emocional dessa criança, ele está no chão. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, porque a criança ela não vai para a escola e leva só o cérebro para a sala de aula e deixa todo o restante em casa, para fora do muro da escola. Não, a criança vem com o corpo todo para o aprendizado. E aí, é isso que a gente tem que levar em consideração. Então, tem 6 anos, está no primeiro ano, mas ainda não tem condições de receber o estímulo, nós precisamos partir de onde a criança está. E aí o nosso planejamento, ele pode ser um planejamento único, porém visando o desenvolvimento de cada criança, do que cada uma delas precisa, através de brincadeiras, através de atividades lúdicas. Porque se a gente ignorar que aquela criança está num nível um pouco mais abaixo do seu desenvolvimento e a gente der esse estímulo aqui, essa alfabetização não vai para frente, ela vai travar, tá bom?
Gente, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês aqui hoje. Mais uma vez eu reforço para vocês, se você gostou do conteúdo, já deixa seu like e também se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação. Eu estou mega empolgada para vir aqui trazer esses conteúdos um pouco mais aprofundados para vocês sobre essa alfabetização integrativa, essa alfabetização que olha a criança, e aí sim é uma alfabetização 100% eficaz, porque quando a gente trabalha em cima do que a criança precisa, não tem como a alfabetização não acontecer, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, deixa aqui também o comentário de vocês, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam desse tema da alfabetização integrativa, e compartilha aí também o vídeo com as professoras que precisam, que estão precisando ter esse olhar para que consigam alfabetizar 100% dos seus alunos. Vamos lá, porque a missão é essa, não deixar criança nenhuma para trás, alfabetizar 100% das crianças para a gente poder ampliar aí as possibilidades de cada um. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!